Para cá, vamos orar pelo Gile. Depois ele vai subir ali no altar e ministrar a palavra. Libera uma palavra de bênção sobre a vida dele. Ore, abra a tua boca agora, abençoe a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito. Usa o Gile poderosamente nesta noite, nesta manhã, Senhor Deus. Esse é um tempo de honra, um tempo de restituição. Que teu Espírito se aposse plenamente dele. E que nesta manhã seja o início de uma restauração e restituição. Em nome de Jesus. E com seu fogo, e com seu fogo, vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, obrigado Deus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Abra os nossos entendimentos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Fica à vontade em nosso meio, amém. Aleluia, amém. Graça e paz. É sempre uma honra e um privilégio de poder compartilhar a palavra com vocês. Eu me sinto muito honrado e sempre fico surpreso também quando o pastor fala, você vai? Fico tremendo desde aquela hora até a hora de entregar a palavra. Até ele tinha falado para mim, você pode escolher amanhã ou à noite. É de manhã ou de noite? Falei, vamos escolher de manhã, já resolve logo o meu dia. Já pensou, você não consegue almoçar bem? Eu falei, não, resolve isso. Assim, já está entregue. Bom, o pastor já me apresentou, e eu só queria acrescentar que essa casa é uma casa que Deus me deu, que Deus me trouxe para essa casa para ser forjado, para me preparar. Eu estou em preparação, missionário em preparação, e eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer, e já está fazendo, e eu estou muito grato, nem tem palavras para descrever como estou grato de que Deus me leva para um lugar como esse. Debaixo de pessoas que entendem a vontade de Deus, que entendem os propósitos de Deus, e também que entendem o que Deus tem sobre a vida das pessoas. Isso é para mim, mais importante quando você está num lugar onde Deus coloca líderes que entendem o que Deus tem sobre a vida das pessoas. Assim eles conseguem dar destino para as pessoas. Porque muitas vezes nós podemos, apesar das coisas que Deus tem sobre as nossas vidas, estragar tudo. Mas se nós tivermos alguém que Deus coloca, que pode te dar direção, tudo pode dar errado. Mas quando Deus coloca isso, você vai acertar o alvo. Amém?
Estou muito feliz por isso. E quando o pastor falou, eu estava pensando o que eu ia compartilhar, mas eu estou meditando sobre algumas coisas esses dias, e até eu já fiz essa pergunta para minha esposa, durante eu estava meditando sobre essas coisas, eu falei, mas por que a igreja, por que nós não temos mais impacto sobre a sociedade? Por que nós não temos mais influência? Se nós temos todas essas verdades, se nós temos tudo isso, a gente pode até falar, nós temos a verdade absoluta. Isso é uma coisa que irrita os filósofos, as pessoas, porque eles falam, eles são muito relativos. E nós temos, a gente não pode ter dúvida disso. E por que nós não conseguimos impactar, influenciar tanto a sociedade? Às vezes eu fico assim, às vezes nem a nossa vida, se a gente vê nosso meio evangélico, nosso meio como cristãos, tem tanta coisa que nós não conseguimos fazer, nos influenciar, e sem pensar no mundo. E eu fico pensando nessas verdades, e onde está o problema? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, esta manhã, baseando nisso, mas como eu gosto de fazer, eu vou ler alguns textos e vou deixar você para refletir. São textos para você meditar, para você refletir. Talvez eu falo algumas coisas, mas você vai acompanhar os textos, abre a sua Bíblia, anota, depois você reflete sobre esses versos, para ver por que nós temos tanto potencial e por que a gente não causa mais impacto. Eu louvo a Deus porque o culto de manhã fala muito sobre isso, desde que o culto começou, essas missões, é uma maneira para mostrar como que a igreja pode impactar a sociedade e o mundo. E eu vou começar com um texto, base, que nós encontramos em Marcos 4, versículo 11. Marcos 4, versículo 11. Eu vou pedir para aqui. Já está. Obrigado. Eu vou ler em NVI, mas você pode acompanhar aqui também, porque as versões são muito úteis nesse momento para a gente entender melhor. Versículo 11 diz assim: E ele lhes disse, falando de Jesus, disse aos discípulos: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Aos que estão fora, mas a vocês, falando dos discípulos, foi dado o mistério de Deus. Aqui diz, a vocês foi dado o mistério, também o mistério. Não, pode deixar na versão que estava, melhor para mim. E uma versão diz, a vocês é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora não. E essa palavra mistério, Jesus Cristo falou aqui, que foi revelado aos discípulos. Paulo, mais para frente, vai falar sobre isso em Romanos. Vai comigo em Romanos 16, versículo 25. Mas primeiro eu queria definir o que é o mistério. Muitas dessas pessoas acham que o mistério é uma coisa mística, mas nem sempre é. Na verdade, a definição é algo que é incompreensível, algo que é desconhecido, ou é um segredo. O mistério é um segredo. Não precisa ser uma coisa mística, mas é um segredo. É algo que não é repartido com todos, com os outros, com todos. Repartido com um grupo. Normalmente, é uma verdade. E aqui, se a gente contextualizar mais aqui, nesse caso é uma verdade. Até tem texto que traduz isso, né? A gente vai mais para frente, essa palavra como verdade secreta. Romanos 16, versículo 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar conforme o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Na NVI diz assim, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho, pela proclamação de Jesus Cristo. Outra versão diz que pela boa notícia, essa mensagem que é acerca de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto
nos tempos passados. Aqui diz guardado em silêncio, um mistério guardado em silêncio nos tempos passados, nos tempos eternos. Aqui diz um mistério oculto, uma verdade secreta, guardado oculto. Só que Cristo, já no início, diz que a nós foi revelado esse mistério, essa verdade oculta, mas uma verdade que foi guardada por muito tempo. E no versículo 26, Paulo continua para dizer assim: mas agora, revelado e dado a conhecer. Assim como Cristo diz, a vós foi revelado esse mistério, Paulo agora está dizendo como que foi revelado, mas agora é revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno. Deus determinou agora, no fim dos tempos, na plenitude dos tempos, eu vou revelar esse mistério. Para quê? Por que Deus decide fazer isso no fim dos tempos? Para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Aqui diz, para que eles venham a alcançar a obediência por fé. Ou tem outra versão que diz a obediência da fé, para que eles alcançam a obediência da fé, as nações. Então, Paulo fala um pouquinho mais sobre isso. Esse mistério agora é dado a conhecer, ou é revelado pelas escrituras proféticas. Paulo é um dos apóstolos que mais fala sobre esse mistério. E, na verdade, eu esqueci de falar o título, que mistério é esse? Eu esqueci de falar isso. Que mistério é esse? Que Jesus Cristo falou que a vós é revelado um mistério. Paulo continua falando desse mistério, uma verdade secreta que foi oculta durante muito tempo. E ele continua, Paulo fala muito sobre isso, sobre esse depois de Cristo, Paulo foi uma pessoa que mais fala sobre esse mistério. Muitas vezes a gente lê como se fosse ministério, mas não é ministério, é mistério. E em 1 Coríntios 2, versículo 1, Paulo começa assim até: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, esse mesmo mistério, o mistério de Deus. Tem versão que diz o testemunho, mas muitas versões diz o mistério de Deus, e até fala de a verdade secreta de Deus. No versículo 7, ele diz, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Esse mistério, essa verdade secreta estava oculta durante muito tempo, mas Deus já preordenou isso antes do princípio das eras, para a nossa glória. Por isso que Cristo diz que a vós é dado conhecer, a vós é revelado esse mistério, porque Deus já tinha preordenado isso antes do princípio das eras para a nossa glória, a nosso respeito. E nós vemos também que em Romanos, Paulo diz que para que as nações possam alcançar a obediência da fé ou a crer em Jesus Cristo, que Deus está revelando esse mistério. Mas nós podemos ver no capítulo 1 de Coríntios também, que Paulo dá uma breve explicação sobre esse mistério. Ele diz assim, antes de pegar isso, eu vou pegar o próximo, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Esse mistério que estava oculto, ele diz assim, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então é algo que está oculto, não é repartido para todos. Os poderosos, ele falou, nenhum entendeu dessa era, não entendeu isso. Se eles tivessem entendido isso, não teriam crucificado o Senhor da glória. E nós podemos dizer que até hoje, muitas pessoas ainda não entenderam esse mistério. E nós podemos dizer, mesmo igual Paulo, se eles tivessem entendido, não teriam rejeitado essa mensagem, essa verdade. Nós podemos dizer isso, quando nós vemos como o mundo está indo, muitas pessoas não estão enxergando isso, nós podemos dizer a mesma coisa, se o mundo tivesse entendido isso, não teriam rejeitado o Senhor da glória. O Senhor está continuando sendo rejeitado, por quê? Porque eles não entenderam esse mistério. Paulo diz um pouquinho sobre isso, no capítulo 1, ele fala um pouquinho sobre isso,
ele vai mostrar como que isso não é uma coisa que você pode entender com a mente humana, que você precisa do Espírito para entender isso. Ele vai mostrar, como nós sabemos que tem duas grandes, se eu poderia dizer, duas grandes linhas na humanidade, os judeus e os gregos, essas filosofias que, eu poderia dizer que, não encontro a palavra, mas que formam o pensamento da humanidade, e ele vai dizer assim no versículo 22, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E ele começa a desvendar isso para os coríntios, e ele diz assim, e esse mistério, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E Paulo fala muito sobre isso, e no capítulo 2, depois que ele falou que os poderosos não entenderam isso, por isso que eles crucificaram o Senhor da glória, mas mais para frente ele vai falar aqui, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. No versículo 10, capítulo 2, 1 Coríntios, Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. E mais para frente, nesse mesmo capítulo, você pode ler todo o capítulo, ele vai falar aqui, porque essas coisas não se entendem pela mente humana, mas se entendem pelo Espírito. Então, a gente fala, que mistério é esse? E Paulo fala muito sobre isso. Nós dizemos que se eles tivessem entendido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Nós falamos isso agora contextualizando na nossa época. Se as pessoas tivessem entendido esse mistério, não teriam rejeitado o Senhor da glória. Jesus Cristo diz que isso é revelado a nós, não a todos. Mas Paulo vai explicar isso num termo muito mais claro, em segunda, antes de pegar isso, eu comecei aqui para falar, nós temos um potencial, e Paulo começa a explicar esse mistério, e em 1 Coríntios 4, versículo 1, Paulo vai falar algo muito importante, para a gente entender o nosso papel nessa questão de que a nós foi revelado um mistério, e qual é o nosso papel agora, porque isso não foi revelado a todo mundo, e ele diz assim, portanto, que todos nós considerem como servo de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Tem outra versão que diz, 1 Coríntios 4, versículo 1. 1 Coríntios 4, versículo 1. Ele diz assim, que nós somos dispenseiros do mistério de Deus. Outra versão deixa um pouquinho mais claro ainda, aqui de ministros, dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, quer dizer que nós temos um papel agora, esse mistério que foi revelado a nós temos um papel, porque nós somos os dispenseiros desse mistério. E por que nós temos esse papel? Porque isso não foi revelado a todo mundo. E por que isso não foi revelado a todo mundo? Paulo responde isso também mais para frente, em 2 Coríntios 4, versículo 4. Ele diz assim, 4:4, 2 Coríntios 4:4, ele diz assim, versículo 3, primeiro, mas se o nosso evangelho está encoberto, quer dizer, escondido, para os que estão perecendo, é que estão encobertos. Tem outra versão, acho que diz, para aqueles que não conseguem crer. Por quê? Versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não sei se você para pensar sobre esse texto. Toda vez que eu li esse texto, que eu leio esse texto, eu fico pensando muito. Parecia, o nosso evangelho está encoberto. Então, o nosso evangelho está encoberto. Mais para frente a gente vai ver que Paulo fala sobre o mistério do evangelho.
Só que nesse versículo, muitas vezes a gente lê como ministério do Evangelho. Não, ele fala mistério do Evangelho. E aqui ele diz, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, está encoberto. Por quê? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muitas vezes nós ficamos lutando com as pessoas, dizendo que elas não prestam, que elas não querem Deus, mas aqui está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para não enxergam a luz, para não enxergam essa verdade, esse mistério que a nós é revelado. E nós sabemos como isso foi revelado a nós, por meio do Espírito. Então, eu fico pensando sobre isso, no versículo 6, ele diz, pois Deus disse que das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, algo foi feito a nós. Deus brilhou em nossos corações essa verdade secreta, esse mistério. Para quê? Paulo já respondeu isso em Romanos. Para as nações possam chegar à obediência da fé, crer. Então, nós temos um papel, nós somos os dispenseiros disso. Por quê? Porque a nós foi revelado esse mistério, que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. E Paulo diz que não a todos, porque o Deus desse século cegou o entendimento deles, mas Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus sobre a face de Cristo. Então, quem pode mostrar para o mundo, iluminar isso para o mundo, somos nós. Tem um versículo que eu li em Isaías, mas antes disso, eu acho que até eu já fui pego nisso também, que muitas vezes porque o mundo fala que o mundo está assim, 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 tem algumas coisas secretas que você não entende. Não sei se você ouviu alguns filósofos, não, é que você não entende as coisas, tem verdades secretas que você não entende como o mundo está indo. E a gente às vezes entra na internet, no YouTube, para buscar as verdades secretas. Eu não sei se alguém já fez isso, eu já fui pego. Eu já me deixo levar por esse negócio. Tem alguns vídeos que falam, open your mind. Quer dizer, abre a sua mente. Mas nós sabemos que, se tem alguém que pode falar que nós temos uma verdade que o mundo precisa saber, uma verdade oculta, secreta, e que essa verdade é a verdade que vai libertar o mundo, é nós. Então, não preciso ir atrás. Algumas pessoas se desviaram até da igreja quando vi esses vídeos. Falaram, meu Deus, estava enganado, tinha uma verdade, eles estão escondendo uma verdade. Não, eles não têm nenhuma verdade, nós temos a verdade. Só que essa verdade é encoberta. Nós precisamos ciente disso, que é encoberta. Nós podemos enxergar, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, que abre os nossos olhos, é isso que está escrito. Mas nem todo mundo enxerga essa verdade. Isaías disse em Isaías 25, versículo 7. Essa é uma promessa de Deus. Isaías 25, versículo 7. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Você não entendeu, você não. Só o pastor já disse amém. Você consegue entender que as nações têm um véu em cima delas. Tem uma cortina, eles não enxergam o Rei da Glória. O que é tão fácil para nós, às vezes a gente fala, mas como é que pode? A pessoa não entende Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas para nós, porque nós temos o Espírito Santo. Mas Cristo diz que Ele vai destruir. Só que esse mistério também tem várias partes, porque tem partes ainda que é oculta até para a igreja. Porque a igreja ainda não entende o papel dele. Isso é algo que é oculto também, que a igreja precisa entender. E Paulo fala muito sobre isso. Em Efésios 1, esse livro de Efésios eu gosto muito, é o livro onde Paulo desvenda mais esse mistério, para mostrar não somente o papel de Cristo e o nosso papel em
revelar, em desvendar esse mistério, essa verdade, né? Porque desde no começo, no capítulo 1, ele já fala assim, ele nos revelou, versículo 9, o mistério da sua vontade. Está falando de vontade de Deus, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso foi estabelecido em Cristo antes das eras. E Deus agora nos revelou o mistério da sua vontade. Tem versículo que diz, nos desvendando-nos, mostra uma continuação, que a gente vai crescendo nesse mistério, a gente vai crescendo nessa verdade, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é esse mistério? A gente lê, e a gente fala, qual é esse mistério da sua vontade? Por isso, Paulo, mais para frente, nesse mesmo capítulo, no versículo 15, a partir do versículo 15, quando as pessoas aceitaram a Cristo Jesus, agora eles têm direito a esse mistério, a entender essa verdade, e ele começar a orar por essas pessoas. Ele começou a orar, ele falou assim no versículo 17, eu acho que propriamente, deixa eu ver. Versículo 17, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E ele vai orando, para que Deus ilumine os nossos olhos. Por que Paulo está orando tanto para que os nossos olhos sejam iluminados? Lá ele já estava falando aos cristãos, aqueles que já têm direito a conhecer a verdade, aqueles que Cristo diz, a vós é revelado o mistério do reino de Deus. E agora Paulo sente necessário de orar por eles. Deus abre os olhos deles, para que eles entenderam isso, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Incomparável, um poder que não tem comparação, para com, você não está comigo, para conosco. E Paulo vai falando sobre isso. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, esse mesmo poder atua em nós. Meu Deus. Meu Deus. E no versículo 2, e Paulo fala algumas coisas para falar sobre nós como dispenseiros, que a gente tem algumas coisas que a gente não entende, a gente precisa pensar e refletir, e falar, Deus, eu quero ser, eu quero, como podia dizer, desenvolver toda a potencialidade que eu tenho como cristão. Por isso a gente vai ver uma continuação, tem processos, mas eu preciso começar, como o pastor João sempre me disse, eu preciso ter isso como alvo. Eu não vou viver lá já, mas eu preciso ter isso como alvo, para andando em direção a isso. Paulo diz assim, que Cristo, esse poder que ressuscitou a Cristo, esse poder que atua em nós, esse poder colocou Cristo, não somente ressuscitou a Cristo, mas esse poder colocou Cristo acima de todos os principados, fez Cristo assentar à direita de Deus, e Ele está em cima de todos os principados, toda a autoridade, todos os poderes. Cristo está muito em cima, no Ervin fala, muito acima, não somente acima, mas muito acima de todos. Só que a outra parte que muitas vezes a gente negligencia, é que Paulo continua dizendo, no capítulo 2 do Efésios, ele fala, versículo 4, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse poder incomparável que ressuscitou Jesus Cristo e que fez Ele assentar à direita de Deus, acima de todos os potestades, principados, esse mesmo poder nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar também em Cristo, acima de todos os poderes. E por que Deus fez isso? Ele diz no versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrado em sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Deus quer envergonhar as potestades, os principados, e agora Ele escolheu nós, os fracos. Paulo diz, os tesouros, um tesouro colocado em vaso de barro,
Deus pega os fracos, os barros, e Deus fala que através deles agora eu vou me glorificar. Só que muita gente não entende isso. Quando eu li em Isaías que Deus vai destruir os véus que envolvem as nações, muita gente provavelmente entende, glória a Deus, Deus vai fazer isso. Não, mas como que Ele vai fazer isso? Paulo continua no Efésios 3. Mais uma vez ele orou. Mas antes disso ele começou assim. Porque Paulo, ele cavava esse mistério. Ele cavava, ele se aprofundava nesse mistério. Ele vai dizer assim, Efésios 3, versículo 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ele fala sobre a responsabilidade que foi imposta a ele. Esse mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Esse mistério você só conhece ele por revelação. Não é uma coisa que você pode enxergar assim com a mente humana, mas é por revelação. E Paulo, isso foi dado a ele. E ele falou assim no versículo 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Isso não chama a sua atenção? Que Paulo tinha entendido isso. Ao lerem, quando você vai ler essas cartas, você entende a minha compreensão desse mistério. Então, a igreja precisa crescer nesse entendimento, no entendimento desse mistério. E quando as pessoas ouvem, vai entender a nossa compreensão acerca desse mistério de Cristo. Esse mesmo mistério que ele fala, mistério de Deus, mistério do Evangelho. É uma verdade que nós precisamos crescer nessa verdade, senão nós não conseguimos passar essa verdade. Como é que eu posso explicar algo que eu não entendo? Por isso que a igreja é muito fraca na questão da evangelização. Nós não entendemos o que nós estamos pregando. O pastor Johnny diz uma frase que eu tinha escrito, não totalmente assim, mas eu encontrei, quando ele diz isso, eu sorri. Aquilo em que acreditamos precisa fazer a diferença. Mas será que nós acreditamos mesmo se nós não entendemos aquilo que nós acreditamos? Se nós não meditamos nisso, se as pessoas só se contentam em frequentar igrejas e não entendem, como Paulo diz, que agora é revelado a nosso mistério, que estava oculto desde os tempos antigos. Por isso que o mundo ia para qualquer rumo, adorava qualquer Deus. Tinha muitos caminhos para chegar, mas agora esse mistério, ele foi revelado a nós, que Cristo é o caminho. Que somente Cristo tem a capacidade de preencher a imensa lacuna entre Deus e a humanidade. Mas eu preciso crescer nesse entendimento. Como eu vou expor isso a alguém? Se nós paramos para refletir, muitas religiões não fazem evangelização. Nós somos aqueles que mais fazem evangelização. Mas as outras religiões crescem muito mais. Eu não vou citar nenhuma religião, mas tem igreja que não precisa chamar gente para vir no culto. É só abrir e as pessoas vão. E tem igreja que eu percebo, não somente no Haiti, aqui, as pessoas vão de manhã, vem cedo, todo dia. Aqui tem que passar vídeo, vem no culto. Mas essas igrejas, as pessoas, de manhã cedo, você vai levar o seu filho para a escola, você vai trabalhar, já tem gente esperando. E nós evangelizamos, mesmo assim, às vezes a gente luta para ter gente na igreja, tem igreja que até se fecha. Qual é o problema? É que muitas vezes a gente trata isso como se fosse uma verdade, como qualquer, algo que pode entender pela mente humana. Não. O pastor Djalma acabou de dizer, se você não pode ir, você pode ir? Você pode ir? E se você não pode enviar, você pode ir? Essa é a parte que eu mais quero. Você pode orar. E quando os pastores dizem, se você não pode, você pode orar, as pessoas têm tendência a falar como se, é a parte menor. É como se, não, aquele que vai é mais forte. Mas é a parte mais importante, é a oração.
Essa é a parte mais importante, porque aquele que foi enviado, se ele não está revestido de unção, de poder, que depende da oração de você, ele não vai conseguir fazer nada onde ele foi, onde ele está indo. Paulo entende isso. Estou terminando. Paulo entendeu isso. Mais uma vez, no capítulo 3, a partir do versículo 14, tudo esse 14, 16, até 19, você vai ler em sua casa, não vou ler. Mais uma vez, ele ora para que Deus ilumina o nosso entendimento. Esses versículos não dizem nada para você? Que meu entendimento precisa ser iluminado. Não basta só aceitar a Jesus e vir para a igreja, continuar vindo para a igreja, mas há algumas coisas que eu preciso entender sobre esse reino. Olha comigo no versículo 6 desse mesmo capítulo, versículo 8, no capítulo 3. Ele diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. São riquezas insondáveis. Ele falou: foi dado a minha graça, esta graça. Então a gente precisa ter essa graça. Para pregar aos gentios, para pregar ao pagão, você precisa ter uma graça. Para desvendar para ele essas insondáveis riquezas de Cristo. Senão ele compara a Cristo igual a qualquer profeta por aí, como eles têm feito. E a Bíblia diz claramente que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Nele habita corporalmente a plenitude de Deus. Por isso, às vezes, nossos filhos, quando eles vão para a faculdade, eles ficam abalados. Porque o professor lá que não sabe nada, em termos de coisas espirituais, estou falando, deixa eu contextualizar, começar a falar sobre coisas que ele não entende. E como nossos filhos não são fundados, não são fundamentados nessa verdade de que em Cristo habita tudo isso, e essa é uma verdade que não está aberta a todo mundo, não é por isso porque o seu professor estudou, ele fez faculdade, que ele vai entender essa verdade, porque só se entende pelo Espírito, então ele não tem nada que ele possa passar para você sobre essa verdade, a não ser se ele é um homem de Deus. A não ser que ele seja um homem de Deus. Assim, o seu filho, quando ele ouve isso, fala: ele não entende o que ele está falando. Eu lembro quando eu fui para a faculdade, os professores falando essas coisas, eu falei: eles não entendem o que eles estão falando. Eu cheguei até a falar para um professor, eu falei: você já leu a Bíblia inteira? Não quero ler isso é mitologia. Eu falei para ele: um grande erro intelectual, porque antes de falar sobre algo, você precisa ler. E nós sabemos que não basta só ler, você precisa ao Espírito Santo para abrir os olhos. São riquezas insondáveis. Paulo ora muito sobre isso, para que... Então, Paulo não somente ora para as pessoas, para os cristãos, para que eles tenham essa mente aberta, esse entendimento aberto. Nós podemos ver que isso não começou com Paulo. Cristo, quando os discípulos, quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele soprou e abriu os entendimentos deles. Porque agora é outra coisa. Cristo ressuscitou. Uma vez eu disse que para você crer em Jesus da história, isso é só história. Que Jesus Cristo veio na terra, porque está escrito antes de Cristo, depois de Cristo. Então qualquer intelectual pode dizer: ele viveu na terra. Para você crer que Jesus Cristo morreu, até isso já é história. Tem o túmulo dele lá, ele morreu. Quando fala Jesus Cristo ressuscitou, agora precisa uma outra dimensão, que é o Espírito. Porque isso não entra mais na mente humana. Acaba lá, ele morreu, acaba para a mente humana. A outra parte, ele ressuscitou, agora pertence a nós, só nós podemos falar sobre isso. Por isso que Cristo soprou sobre o entendimento deles depois que ele ressuscitou, não antes. Porque agora tem coisas que vocês não vão entender. Ele mesmo disse isso antes, que tem coisas que agora eu não posso falar para vocês, mas depois aquele que vem, aquele que eu vou enviar, ele vai capacitar vocês, ele vai revelar a vocês toda a verdade. Ele fala toda a verdade. Você precisa entender, ele não falou toda a verdade, não, toda a verdade. A verdade é única. Espírito vai revelar a verdade, toda a verdade. Então, Jesus foi o primeiro que soprou.
Mas só que antes de Cristo, alguém que entendeu isso, já vinha adorando, pedindo só a Deus. Um dos salmistas, se você ler os salmos, eu gosto dos salmos, você vai ver muitas vezes o salmista diz, abre o meu entendimento para entender as maravilhas da tua lei. Em Salmo 119, é um dos salmos, se você quer que Deus abra o seu entendimento sobre a palavra, lê Salmo 119. É comprido, mas meu Deus, é uma oração pessoal. Só está no eu. É uma oração pessoal, é lá para nós. E para você entender a palavra. Eu vou falar, me faz entender a sua palavra. Me faz entender a sua palavra. A sua palavra é o maior tesouro que eu tenho. Lê esse salmo para você ver. Eu não sei quantas vezes eu já li esse salmo, perde as contas. Na verdade, eu procuro ler esse salmo quase toda quarta. Agora, mas eu já perdi as contas. Porque tem um versículo que ele diz, ajuda-me a discernir os propósitos da tua lei. Ajuda-me a discernir os propósitos da tua lei. Você não percebe que muitas dessas pessoas usam a Bíblia para enganar as pessoas? Às vezes não é de má fé. Eles não entendem. Tem tantas religiões, não é de má fé, é que eles não entendem. Eles pegam um versículo, não entendem o que está escrito e fundam uma religião. E vai, as pessoas estão buscando, não estão satisfeitos. Mas o salmista era sábio, ele diz, ajuda-me a discernir os propósitos da tua lei. Você não percebe que através dos tempos, a igreja mesmo condenou muita gente com a palavra. Condenou, a gente tem uma palavra de libertação. A Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus não estão mais condenados. Mas a igreja por muito tempo condenou muita gente pela palavra. Por quê? Não entendem os propósitos, não discernem os propósitos da lei. Cristo mostra isso quando ia apedrejar a mulher. Eles pegam a lei para apedrejá-la. A palavra. Cristo pegou a palavra para libertá-la. Então, se você não entende os propósitos da lei, você vai usar a lei para matar. Então, você precisa do Espírito, você precisa entender. E não somente como nós vemos que Paulo orou para as pessoas, para que Deus abra os olhos deles, sobre a palavra, sobre esse mistério, sobre essa verdade secreta, oculta, ele também pede oração. Ele também pede oração. Em muitos textos ele está pedindo oração. Quando ele vai numa cidade, ele fala, ora por mim, para que Deus abra uma porta. Que porta é essa? Uma porta física? Não, é uma porta espiritual. Para que Deus abra o entendimento das pessoas e que elas possam enxergar o Senhor da glória. Olha o que ele diz aqui, Efésios 6, que é um capítulo de guerra, né? No final do capítulo, ele fala sobre essa guerra que nós temos, porque o Deus desse século está cegando. E uma coisa que nós não entendemos, naquilo que eu comentei, que algumas religiões não precisam de fazer evangelização, e as pessoas vão, e nós precisamos, é isso, é uma guerra. Porque o Deus desse século está cegando o entendimento das pessoas acerca de quê? Acerca dessa verdade que eles precisam entender para ser salvos e para saber o que eles são em Deus. Isso é alvo do inimigo. Ele não está nem aí com essas religiões, eles não têm a verdade. Ele está com aquele que tem a verdade. Ele vai cegando. E Paulo fala assim, versículo 19, olhem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Mais uma vez, destemidamente, ousadamente, que eu possa tornar conhecido o mistério do Evangelho. Esse Evangelho que está nas suas mãos, essas boas novas, que para você, não está tão claro para todo mundo. Essas boas novas não está tão claro para todo mundo, até para quem está dentro também não está tão claro. Que eles propagam como se fosse uma notícia. Você já viu pessoas pregando como se isso é uma notícia que ele está dando? A Bíblia diz que nós temos uma boa nova.
o evangelho. Mas você já viu pessoas pregando como se fosse uma notícia, uma má notícia que eles estão dando? Que as pessoas falam, ai meu Deus, eu não quero esse negócio não. Então, é uma boa nova. Então, eu preciso fazer isso, tornar isso conhecido. O evangelho é um mistério. O Espírito Santo, somente o Espírito Santo, pode me capacitar para revelar essa verdade. Amém? E para terminar, como eu sou dispenseiro, você precisa entender o seu papel. A Bíblia diz, você pode ler esses textos na sua casa, se você quer anotar mais textos. Eu vou terminar. Colossenses 1, 29 a 24. Colossenses 1, versículo 15 a, acho que a 19. Colossenses 2, versículo 2 a 3. Colossenses 4, versículo 2 a 4. E Paulo vai mostrar o nosso papel em tudo isso. Cristo morreu, Ele ressuscitou, Ele está assentado à direita do Pai. Só que a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. A Bíblia diz também que Deus constituiu Cristo como a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele diz assim, que Deus colocou todo debaixo dos pés de Cristo. Você entendeu isso? Onde estão os pés? Onde estão os pés? Não ser. Eu não ouvi você. Onde estão os pés? Onde estão os pés? No corpo. Os seus pés. Não está na cabeça, está no corpo. Então, Cristo, tudo que Ele vai fazer através e tudo já está debaixo dos pés do corpo. Só que o corpo ainda não entende isso, que tudo está debaixo dos seus pés. Quando Ele fala tudo debaixo dos pés de Cristo, às vezes nós temos uma imagem, de Cristo, não de mim. Mas nós, em Colossenses, Ele fala, nós estamos unidos a Cristo. Ele diz que Cristo recebeu a plenitude de Deus, e como nós estamos unidos a Cristo, nós também recebemos essa plenitude. Então esse é o nosso potencial. Eu falo potencial porque nós precisamos colocar esse poder para agir. E nós vemos que é um processo, só que eu preciso estar ciente disso e começar a cavar igual Paulo, crescer no seu entendimento, sabendo que o alvo de Deus é salvar o mundo. Deus quer salvar o mundo. Deus quer salvar as nações. Por isso, Cristo nos mandou discipular as nações. Mas Ele quer fazer isso como? Através de nós. Nesse ano de expansão, é momento de nós como igreja, não só fica, vou usar essa palavra em português, mimimi, e começar a ter maturidade, e começar a crescer em Deus, começar a buscar essa maturidade, porque não é algo que acontece automático. Muitas pessoas veem essas verdades e falam, está muito longe, nem vou pensar. Já pensou se Paulo tivesse feito isso? Paulo estava cego, muito mais do que nós. Nós estamos aqui. Paulo, alguém já matou um cristão? Alguém já bateu num cristão porque, esse cara é cristão, alguém aqui já fez isso? Paulo fazia isso, de tão cego que ele era. Mas quando Deus abriu o entendimento dele, ele não ficou por aí. Ele não só Deus abriu o meu entendimento, agora eu vou para a igreja, agora eu vou adorar. Não, ele vai cavando todo dia, vai cavando. Eu quero entender esse mistério, as riquezas insondáveis de Cristo. Eu quero crescer nisso. Porque Ele tem um alvo. Esse mistério foi revelado nos últimos tempos para que as nações, quando você pensa em Deus, não pensa em algo, é o mínimo que vai salvar. Não, Cristo morreu para a humanidade. Pensa grande e começar a cavar, começar a buscar em Deus, e Ele vai te capacitar. É isso que eu estou fazendo. Eu estou cavando. Deus me trouxe aqui para alinhar isso. Eu sei que é um processo, mas eu tenho que continuar, tem que começar e não parar. Deus me deu uma revelação. Eu acredito, o entendimento de que quando você está cavando um poço,
às vezes o poço pode estar, a água pode estar a 1 centímetro. Se você parar de cavar, a água não jai. A água não jaz, que fala, né? Não jorra. A água não jorra. A gente sabe, se você cava esse centímetro, a água jorra para cobrir todos esses metros que você já cavou. E jorra. É aquilo que Cristo diz: dentro de mim flui os rios da água da vida. Mas agora, só que tem um detalhe. Se você parar de cavar a 1 centímetro, pastor já falou sobre isso. Na história de Isaac, nós temos os inimigos. Você parar de cavar, não somente a natureza própria vai entulhar esse poço, só que o inimigo também, que odeia que você chegue a esse poço de água viva, vai lá entulhando. Por isso, quando você volta para cavar, você viu, meu Deus, parece que eu não fiz nada. Você já pensou, você ora, você estava bem perto, você desanima, quando você volta para orar, parece que eu não tinha construído nada. Existe um inimigo que vai cavando, enquanto você está cavando, ele quer entulhando. Por isso tem um pregador aqui, diz que nós precisamos vigiar os nossos poços. O Espírito Santo é o nosso guia. Por isso nós temos que ter esse relacionamento com o Espírito Santo. E vai cavando, e Ele conosco, e Ele vai nos protegendo, a gente não vai desanimando, e um dia as águas vão jorrar. As águas vão jorrar, e quando as águas jorram, a humanidade há de ver o nosso Senhor da glória. Você pode se colocar em pé. Eu gostaria que a mídia coloque esse versículo, Efésios 3, a partir do versículo 14, a partir do versículo 16. Eu gostaria que você ora esse versículo no pessoal. A mídia vai colocar Efésios 3, versículo, a partir do versículo 16 até 19. Você vai orar, você vai mudar a conjugação, né? Pode ser, a partir do 14, exatamente, obrigado, você. A partir do 14, e você vai falar como se fosse para você. Paulo está fazendo isso em favor dos Efésios, agora você faz em favor de você. E quando você entende isso, agora você vai começar a guerrear pela sua família. Isso vai ser a sua casa, a sua vida, mas hoje você vai fazer para você. E quando você entende isso, você vai fazer isso para os seus parentes, porque que eles não enxergam o que você enxerga. Eu vou fazer, você pode fazer, mas eu vou tentar fazer a minha conjugação aqui no microfone, mas você vai fazendo isso. Por essa razão eu me ajoelho diante do Pai. Deixa eu fazer aqui para ficar mais. Por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, me conceda que eu seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no meu homem interior, assim que Cristo possa habitar em meu coração pela fé, e que eu possa estar arraigado e alicerçado em amor, a fim de que eu possa compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer, e que eu possa conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida.